Olá, bons dias! Você já assistiu ou ouviu uma explicação da prova do PISME Módulo 2, 2020, a parte discursiva? Então, se não assistiu, permaneça no vídeo que daqui a pouquinho vou lhe mostrar essa explicação. Saudações, meu querido, minha querida, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Física Toda Hora. Nesse vídeo, vou resolver e explicar para você a prova discursiva do PISME da Universidade Federal de Juiz de Fora, módulo 2 do ano 2020, tá certo? E aí, você já se inscreveu no canal? Já está inscrito? Aproveite esse momento, se inscreva em nosso canal. Muito bem, vamos começar pela questão número 1, claro, né? Essa questão diz que um carro estacionado tem um espelho retrovisor esférico convexo. Se o espelho é convexo, você já começa a ter aqui um dado importante, cujo raio de curvatura é de 5 metros. 5 metros, então, é o raio de curvatura desse espelho. Atrás do carro está um pedestre a 10 metros do espelho, de distância desse espelho. A figura abaixo mostra o pedestre no ponto O, representado simplificadamente apenas com corpo fino e cabeça. Veja aqui. O espelho como uma curva cortando a linha horizontal OC no ponto E. Então, o espelho é essa linha curva aqui. O ponto focal F, ponto F, e o centro de curvatura do espelho, ponto C. Então, aqui estão todos os dados na figura, certo? Letra A. Faça um esquema na folha de resposta baseado na figura abaixo, representando também a imagem do pedestre com corpo e cabeça. Justifique a posição e o tamanho da imagem, usando até 3 raios. Você pode construir a imagem usando apenas 2 raios luminosos. Ele limitou em até 3. Descreva quais são as características da imagem: real, virtual, direita ou invertida, maior, igual ou menor do que o pedestre. Então, justifique a posição e o tamanho através dos raios luminosos. Muito bem. Letra B. Calcule a que distância do espelho retrovisor estará a imagem do pedestre. Tranquilo, não é uma questão tão complicada, mas é necessário que você tenha uma boa memória para lembrar dos raios notáveis e lembrar da equação das lentes. Muito bem, vamos então à resolução da letra A. Vamos primeiro utilizar um dos raios notáveis, que é aquele que atinge o espelho de forma paralela. Então, do topo da cabeça do pedestre, sai um raio de luz paralelo ao eixo principal. Desse raio de luz, ele é refletido como? Ele é refletido na direção do foco. Todo raio paralelo que incide no espelho reflete na direção do foco. Como esse espelho é convexo, o raio de luz vai refletir aqui para cima, afastando do espelho, mas veja que a direção é a do foco. Outro raio que podemos colocar, do mesmo ponto da cabeça do pedestre, um segundo raio vai na direção do centro de curvatura. Observe. Vejam que é necessário, no mínimo, 2 raios partindo do mesmo ponto para que a gente possa formar uma imagem deste ponto onde saiu os raios de luz. Esse raio de luz que incide na direção do centro de curvatura, ele reflete sobre ele mesmo. Não é isso? Pois bem, observe que os raios refletidos 1 e 2 nunca, jamais se cruzarão formando uma imagem real aqui à esquerda do espelho. Notem que o
prolongamento dos raios refletidos se encontram nesse ponto aqui, ó. E é nesse encontro que está formada a imagem daquele ponto de onde saíram os raios luminosos. Se chamarmos esse ponto de A, então aqui nós temos a imagem A'. Então, ele disse para nós justificarmos a posição, desenhar o pedestre. Então, uma imagem vai ser aqui, ó, tentando fazer a cabeça desse pedestre e o corpo dele aqui, ó. E o corpo dele aqui. Certo? Então, esta é a nossa imagem. Então, você pode até fazer uma setinha aqui e dizer para a banca, imagem. Muito bem. Além disso, ele pede para que façamos uma descrição das características desta imagem. Certo? Então, nesse aspecto, nós precisamos dizer se a imagem é real, virtual ou invertida. Então vamos lá. Esta imagem, ela é uma imagem, então vamos dizer que imagem. Ela é real ou virtual? Ela é uma imagem virtual. Por que ela é virtual? Ela está atrás do espelho, formada pelo prolongamento dos raios. Certo? Outro dado importante, essa imagem é maior, direita ou invertida? Notem que ela está no mesmo sentido que o objeto, por isso ela é dita uma imagem direita. Lembrando que toda imagem virtual, ela é sempre direita. Ela é maior ou menor do que o objeto? Ela é menor do que o objeto. Menor do que o pedestre. Do que o pedestre. Muito bem. Além disso, você observe no enunciado dessa letra A que justifique a posição, o tamanho da imagem usando até 3 raios. Então, podemos ainda falar da posição desta imagem. Posicionada, então, imagem posicionada entre o foco e o espelho. Ó. Entre o foco e o espelho. Muito bem. O principal da questão é um pouquinho de paciência e boa memória. Não se considera uma questão desta muito difícil. O aluno que fez algumas atividades de estudo ao longo do seu 2º ano do ensino médio vai lembrar de ter construído em algum momento uma figura como essa. Vamos agora à letra B da questão. A letra B da questão, ela pede para calcular. Calcule a que distância do espelho retrovisor estará a imagem. Então, ele pede para a gente calcular o valor do P'. Lembre-se que ele já forneceu para você a posição do objeto, que é 10 metros de distância do espelho. Ele disse que o raio de curvatura aqui, ó, vale 5 metros. Então, a distância focal do espelho, F minúsculo, é o raio de curvatura, lembra disso? Dividido por 2. Então, a distância focal vale 2,5 metros. Vamos à resolução. A equação principal dos pontos conjugados lá da lei de Gauss, 1 sobre a distância focal é igual a 1 dividido pela posição do objeto mais 1 dividido pela posição da imagem. Lembre-se de uma coisa. Existe uma convenção de sinais lá nas leis de Gauss, né? Pois bem, ele disse que o espelho é convexo. Se o espelho é convexo, a distância focal é considerada com sinal negativo. Este sinal indica um espelho
convexo. Então, muito cuidado nessa hora. Você precisa lembrar da convenção e do significado dos sinais. Logo, aqui vai ficar 1 dividido por menos 2,5 igual a 1 sobre 10 mais 1 dividido por P'. Sendo assim, você tem menos 1 dividido por 2,5 menos 1 dividido por 10, tudo isso igual a 1 dividido por P'. Fazendo aí para você um passo a passo bem explicadinho. Isso significa que você tem então, você pode fazer assim, por exemplo, 1 sobre P' é igual a, tirando o mínimo, 10 dividido por 2,5 dá 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 10 dividido por 10 dá 1 vezes 1, 1. Portanto, 1 dividido por P' é igual a menos 5 sobre 10. Isso significa, inverte as duas frações, P' dividido por 1 é P' e 10 dividido por 5 é 2, menos 2 metros. Eis o resultado onde que está localizado aquela imagem. A imagem vai estar a 2 metros do espelho. Observando lá naquela figura que a gente fez agora há pouco. Olhe, a distância focal é 5 metros, a imagem está a 2. Isso significa que o desenho não está guardando as devidas proporções, mas pelo menos a imagem não está após o foco. Isso é muito importante. Compreendido? Espero que tenha entendido essa primeira questão da prova de 2020. Muito bem, vamos à segunda questão. Caso você tenha uma dúvida, mande um e-mail, faça um comentário aí abaixo do vídeo. Vamos à questão número 2. Recipientes fechados que contêm gases podem ser expostos a grandes variações de temperatura. Eles sempre devem ter uma válvula de segurança que se abre de modo a evitar que a pressão interna se aproxime da pressão máxima a que eles resistem. Isso é os recipientes. Considere uma panela de pressão tampada contendo 1 mol de gás ideal monoatômico. Inicialmente a pressão atmosférica e a temperatura de 27 graus Celsius. Esse gás é aquecido até alcançar a temperatura de 177 graus Celsius. Se for necessário, considere um ATM igual a 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado. Lembrando que Newton por metro quadrado é a unidade Pascal. A constante universal dos gases, 8,3 com unidades do Sistema Internacional. Lembrando ainda que 0 Kelvin é menos 273 graus Celsius. E que a energia interna de um gás monoatômico é dada por 3 meios nRT. Letra A. Determine a variação de pressão do gás contido na panela devido ao aquecimento e a quantidade de calor fornecida ao gás durante o aquecimento. Então ele faz duas perguntas. Variação de pressão e a quantidade de calor que é fornecida a esse gás. Letra B. Suponha que a válvula de segurança esteja obstruída. Assim que o gás atinge a temperatura 177 graus Celsius, a pressão interna supera a pressão máxima suportada e a panela explode. Sendo assim, o gás experimenta uma súbita variação de temperatura. Considere como um processo adiabático. De 177 graus Celsius para 77 graus Celsius. Então, uma súbita variação de 177 graus Celsius, que é no momento que explode, e em seguida, nessa súbita variação, ela cai para 77 graus Celsius. Calcule a temperatura, calcule o trabalho total realizado pelo gás sobre as partes da panela. Bom, quando a gente lê o enunciado e termina de ler, a gente fala assim, não sei nada, né? Mas não é bem assim. Vamos com calma e rever os dados
e rever a pergunta da letra A. Volte nela. Determine a variação de pressão do gás. Então, eu quero determinar a variação de pressão. Muito bem. Quero determinar ainda a quantidade de calor que foi fornecida durante esse aquecimento. Então, eu tenho essas duas perguntas. Agora, vamos às informações. Ele disse que tem 1 mol de gás, isso pode ser útil, 1 mol. Disse que a temperatura inicial na pressão atmosférica, veja bem, inicialmente há a pressão atmosférica. Então, a pressão do estado 1 é 1 atm e a temperatura do estado 1, inicialmente, é de 27 graus Celsius. Lembre-se que questões de gases, a gente não pode usar a temperatura em graus Celsius. Já passe isso para Kelvin. Como 0 graus Celsius, como 0 Kelvin corresponde a menos 273, então você tem que a temperatura de 27 graus Celsius em Kelvin vai ser 27 mais 273, o que dá 300 Kelvin. Você já anota a temperatura em Kelvin, nunca copie a temperatura em Celsius quando você está lendo que a questão trata de gás. Tá certo? Ó, gases. Muito bem. Feito isso, vamos... O que mais que ele informou? Não, no restante, nada mais. Agora, como é que a gente pode fazer isso? Ele disse mais um dado. É aquecido até alcançar a temperatura de 177 graus Celsius. Então, a temperatura do estado 2, após o aquecimento, é de 450 Kelvin. Atenção aí, hein? Olha só, 273 mais 177. Vai dar 450 Kelvin. Nesse aspecto, nós vamos usar agora a lei geral dos gases e lembrando que a panela, mesmo sendo aquecida, o volume do estado 2 é igual ao volume do estado 1, isto é, o volume permanece constante. Nesse aspecto, você tem que a pressão do estado 2 ela é proporcional à temperatura do estado 2, isto é, igual à pressão do estado 1 dividido pela temperatura do estado 1, certo? Lembrando que essas relações são diretamente proporcionais. Então, nós queremos determinar a pressão 2. Nós sabemos a pressão 1, a temperatura 2 passa multiplicando e queremos aqui, e temos o valor de T1 também. Nós queremos pressão 1, temperatura 1, e queremos a pressão 2. Nesse aspecto, então, é só substituir. A física acabou aqui. Agora é só uma questão de matemática. Quanto vale a pressão 1? Vale 1 atm. Quanto vale a temperatura 2? Vale 450. Veja lá, 450 Kelvin. Dividido pela temperatura do estado 1, que é 300 Kelvin. Observe que essa divisão não é das mais complicadas. 45 dividido por 30, você tem a pressão do estado 2, vale 1,5 atm. Mas isso é a sua resposta? Essa já é a sua resposta? Pois bem, não é, né? Nós queremos a variação de pressão. A variação de pressão é P2 menos P1. Nós, então, temos que a variação de pressão desse gás dentro da panela é de 1,5 menos 1, que é a temperatura, que é a pressão inicial. Nós temos uma variação de 0,5 atm. Então, nós temos aqui a resposta da metade da questão 1. Vamos ajeitar isso aqui um pouquinho e para que possamos colocar ainda nesse espaço toda a resolução da letra A. Certinho? Muito bem.
Vamos tentar ajustar isso aqui um pouquinho mais, ajustar isso aqui um pouquinho mais, para que possamos colocar aqui toda a questão. Como está fazendo muito calor, desculpe, mas vamos lá. Agora nós queremos calcular a quantidade de calor. Lembre-se da primeira lei da termodinâmica. A quantidade de calor é igual à variação da energia interna mais trabalho. Lembrando que trabalho é dado por pressão vezes variação de volume. E nós vimos aqui que a panela de pressão não altera o volume, pelo menos para a letra A. Não altera de volume. Como a variação de volume é zero, o volume é constante, então o trabalho é nulo, da mesma forma que a variação de volume. Então a quantidade de calor é igual à variação da energia interna. Quem montou a questão já te deu a dica aqui, ó, 3 meios nRT. 3 meios nR, variação de temperatura. Ó. Muito bem. Como é que nós podemos resolver, então, esta questão de forma mais rápida? O que nós temos? Nós sabemos 3 meios, o número de mols é 1, o R é 8,3 e a variação de temperatura é a temperatura final, 450 menos 300, que é 150 graus. Kelvin, não tem grau. Qual é a quantidade de calor, então? Basta fazer essa multiplicação no cantinho da prova, com todo o seu cuidado, multiplicando e dividindo. Nós vamos obter o resultado, um número um tanto estranho. Nós vamos obter o número 1867,5 joules, já que todos os dados estão no sistema internacional. Número de mols, a constante universal e a temperatura em Kelvin. Beleza pura? Letra A da questão 2 foi-se embora. Vamos à letra B da questão 2. Suponha agora que a válvula de segurança esteja obstruída. Assim que o gás atinge a temperatura de 177 graus Celsius, a pressão interna supera a pressão máxima suportada e a panela explode. Sendo assim, o gás experimenta uma súbita variação de temperatura. Súbita é uma coisa rápida. Sendo muito rápido o processo, por isso ele é considerado um processo adiabático. Todo processo adiabático significa que a quantidade de calor trocada é zero. Cuidado! A quantidade de calor que é zero é no momento da explosão. Não é naquele período do aquecimento que a gente calculou o calor agora há pouco. E no momento que ele atinge a temperatura máxima, 177 graus Celsius, ele é resfriado, porque explode e sofre uma expansão rápida. O gás sofre uma expansão rápida com a explosão. E então ele resfria para 77 graus Celsius. Calcule o trabalho realizado. Mais uma vez você tem que lembrar da primeira lei da termodinâmica. Quantidade de calor, variação da energia interna, igual a trabalho. Mais trabalho. Então, se a quantidade de calor é nula, nós então podemos escrever que o trabalho é igual a menos variação da energia interna. Muito bem. O gás sofre uma expansão, certo? Se é uma expansão, o trabalho tem que dar um valor positivo na hora que terminarmos de fazer a conta. Muito cuidado com isso aí, já que ele sofreu uma expansão. Então, nós podemos escrever que o trabalho é igual a menos 3 meios NR, variação de temperatura no processo de explosão. E o trabalho, então, vai ser menos 3 meios, número de mols é 1, observe lá no enunciado, o R é 8,3,
E a variação de temperatura, temperatura final, 77 graus Celsius. São quantos Kelvin? 350. 273 mais 77 vai dar 350. É a temperatura final. Menos a temperatura inicial, que é 450 Kelvin. Muito bem. Vamos ao cantinho da prova fazer a multiplicação e a divisão e você vai observar que esse parênteses vai dar o valor, 350 menos 450, dá o valor menos 100. Menos vezes menos, portanto, o seu trabalho é positivo. E o resultado é de 1.245 joules. Beleza? E assim finalizamos a questão número 2 da prova do PISME do ano de 2020. Espero que você tenha gostado desta resolução. Mais uma vez, retornando só para você dar uma olhadinha no resultado final da questão 2. E você gostou da explicação? Se gostou, se inscreva no canal. Se não gostou, se inscreva também e faça sua crítica. Divulgue para seus colegas, aqueles colegas de outras escolas, faça uma divulgação desse vídeo. Isso é muito importante para que o trabalho possa continuar. No mais, aquele abraço, meu querido, minha querida estudante. Bora ser feliz!